Olá! Em 30 segundos, você assistirá um capítulo do programa Saúde é Tudo. O programa apresentado por Elisa Ferreira é uma parceria entre a Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura com o portal Desacato.info e uma realização do Sindprev Santa Catarina. Saúde é Tudo informa, reflete, tem convidados especialistas em cada um dos assuntos que trata o programa. Saúde é Tudo conversa nas ruas e nos locais de trabalho com a população catarinense, entrevistada pela jornalista Ana Luísa Lucena. Informamos e pensamos o que é importante para o trabalhador. Esse é o nosso compromisso. Somos a mídia dos trabalhadores. Venha junto! Olá você de casa, ou você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo site do Desacato, pelo site do Sindprev, sempre vinculando os programas. Já pensou o que saúde e arte podem ter em comum? Já discutiu algo a respeito do conceito de promoção de saúde? É exatamente isso que nós vamos fazer hoje aqui no Saúde é Tudo. Discutir a integração e a interlocução desses temas todos. Eu recebo aqui com muito prazer o professor Luiz Cútulo, que é médico, além de professor universitário da UFSC, Egon Seidler, que é ator, palhaço, companheiro aí de muitas percorridas, né, e projetos. Sejam extremamente bem-vindos aqui ao Saúde é Tudo, um projeto bastante recente, mas consistente em termos de temas e discussões. Obrigado pelo convite, vai ser desafiador. Vamos lá. Vamos. Então, justamente partindo dessa questão do desafio, né? Vocês conseguem discorrer, conseguem construir essa interlocução da arte com a saúde, considerando que nós temos aí toda uma cultura, né, que pauta a lógica da saúde como atenção à doença, né? E a gente traz aqui uma discussão que é arte, saúde e promoção de saúde. Parece que a gente vai um pouco na contramão disso tudo. Egon tem práticas nesse sentido que depois também pode colocar pra gente. Professor, aceita o desafio de discutir isso? Vamos começar. Eu acho desafiador porque tem uma proposta também de discutir essas duas relações, saúde e arte, com o trabalho. Eu acho que torna mais desafiador ainda. Mas se a gente Bem lembrado. Bem lembrado. Mas se a gente ficar um pouco restrito na questão da arte e a saúde propriamente dito, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa relembrar. Uma coisa muito importante, que já está até gravado na Constituição Brasileira de 88, que é uma ruptura que a Constituição Brasileira faz, que aliás é o único país do mundo que tem uma Constituição que tem uma concepção de saúde, que diz o seguinte: saúde não é o contrário de doença. Saúde, ela é resultante de trabalho, nos interessa, informação, acesso, segurança, lazer, nos interessa. E aí vai. Satisfação, né? Prazer. Então já começa aí, a gente vendo que esse conceito novo, ampliado de saúde, ele inclui necessariamente o trabalho, que é um eixo da nossa discussão de hoje, e o lazer, que talvez possa estar integrada a essa questão vinculado à arte, por exemplo, né? Então, e se a gente também pensar, se me permite, que de um conceito muito antigo de promoção da saúde, dito por um sujeitinho que morreu faz muito tempo, mas ele disse em 1937, Henri Sigerist, um médico franco-suíço, que disse o seguinte em 37. Olha que maluco esse cara. Saúde é um movimento de alegria em direção à vida. Ora, movimento de alegria... Ótimo maluco. Imagina, ele, né? Esse cara é fantástico. É fantástico. Ele deveria ser mais lido pelos médicos atualmente, né? E o conceito praticado é esse do mais completo bem-estar, né? Que não existe. Não satisfaz mais. Isso. Mas vamos falar a verdade, Elisa?
o campo da saúde ainda tem aquele conceito restrito que saúde é não ter doença. Isso que a gente não admite mais. Agora, um conceito que diz assim, é um movimento de alegria em direção à vida. Isso torna a concepção de saúde uma concepção de saúde altamente positiva. Né? E ela passa a não ter mais aquelas questões de saúde vinculado à culpabilização da vítima, por exemplo. Não fume, não beba, ande, não coma gordura, porque isso não é um movimento de alegria em direção à vida. Isso é uma restrição da vida cotidiana, né? Da cultura da comida, que a gente não admite mais na contemporaneidade. Né? Porque tem toda uma questão também, assim, o que é do humano nessas vivências e nessa construção toda, né? Do humano é sentir dor, do humano é sofrer, do humano é ter lá as suas contingências para superar, enfim, tem várias questões que fazem parte do humano, inclusive sentir-se bem, né? E na perspectiva da alegria, então, que é a tua área, Egon, que é muito o teu fazer, ajudar a construir espaços de alegria. Eu tive a oportunidade de fazer clown e viver algumas coisas, né, com o Egon. Como é que você coloca a saúde nesse espaço? Como é que você vê essa possibilidade a partir dessas vivências, desses contatos com as pessoas com quem você atua, trabalha? Como é que isso acontece lá? Eu acho que historicamente já está comprovado que a arte é um grande mecanismo para que se expurgue muita coisa, né? Então eu vejo e utilizo no meu trabalho como uma ferramenta mesmo como um propulsor de saúde, né? A minha companhia de teatro tem caminhado para a área do circo social. Então a gente tem ido para zonas de conflito ou para lugares em que a situação seja limite, né? Hospitais, campos de refugiados, dentro de uma empresa, né? Então dentro de todos esses lugares são ambientes que abafam assim, o que está bem de certa forma. O primeiro direcionamento desses lugares é olhar para o que está mal, cuidar do que está mal, porque tem urgências. E tem um olhar social, inclusive, construído para olhar para o que não está bom, né? Exatamente, para lidar com essas urgências. Quando você também tem um trabalho de base que pode ser construído em paralelo, ao mesmo tempo, que dê força ao que está bem, né? A gente costuma dizer muito que a gente trabalha com o que está bem. Então, as pessoas que olham o que está mal, as urgências, já tem os profissionais específicos cuidando disso. Então, eu entro, na verdade, como profissional que vai olhar para o que está bem e dar luz a isso. Então, eu vou chamar a Ana Luísa, que é a nossa repórter de campo. Ela fez uma série de entrevistas logo após um trabalho que vocês realizaram num local específico, com as pessoas que vivenciaram as dinâmicas, né, que vivenciaram essa possibilidade, né, da integração da arte no local de trabalho, né, e vamos ver o que eles têm a dizer. Ana, com você. Você entrevistou o pessoal, as pessoas da APS São José. Diz aí o que eles contam pra gente da vivência que eles tiveram aí recentemente com o pessoal da Traça. Oi, Elisa, tudo bem? Hoje temos 3 blocos de entrevistas sobre o assunto que está sendo tratado no estúdio. Vamos assistir? O que essa experiência trouxe para vocês, trabalhadores desta agência? Olha, em primeiro lugar foi prazerosa, né? A gente não esperava que ia ser essa apresentação, né? E o que não foi, nós fomos realmente surpreendidos, no caso eu. Mas foi muito bom, foi muito gostoso, porque no dia a dia, a gente na agência, a gente não tem tempo nem para olhar para o colega. No máximo que a gente diz quando chega bom dia ou boa tarde e fica nisso. E a gente teve essa possibilidade de interagir um com o outro, foi muito gratificante. Foi ótimo. No início assim a gente estava meio apreensivo, mas quando eles começaram o trabalho, foi assim uma coisa fora de comum, porque eu nunca tinha presenciado dentro da agência do INSS, das agências do INSS,
um trabalho dessa forma. Foi muito bom, foi descontraído, deixou a gente bem à vontade, desestressado. Olha, foi uma vivência maravilhosa. Para mim, foi uma coisa assim, ó, que eu me dei conta, porque eu estava frustrada. Inclusive eu falei que depois de 31 anos de previdência, eu estava, como é que eu vou te dizer, decepcionada, que eu entrei cheia de esperança e estava saindo decepcionada. Só que com aquele trabalho ali, eu me dei conta que não, que cada um é importante da sua forma, do seu jeito, que apesar de todos os percalços que a gente encontra pelo caminho, de todas as resistências, de todas a falta de servidor, a falta de material, o sistema falhando, mesmo assim a gente tem que se dar conta que a gente está fazendo aquilo que a gente gosta e que é importante para a vida da gente. Foi um aprendizado muito bom, né? Mais uma vez o Sindpreves vem ao nosso encontro dentro de uma agência, e isso é espetacular. Foi uma experiência inovadora, muito interessante, a gente gostou muito, mexeu com a autoestima, mexeu com o ego de todos os servidores de uma forma positiva. Eu acredito até que essa atitude deve ser tomada em outras agências, que eu tenho certeza que os outros colegas de outras agências vão gostar e muito. Nós voltamos em seguida para conversar com vocês e com os nossos convidados também a respeito do que o pessoal lá da PS São José disse a respeito da vivência que tiveram ainda há pouco. Até já! O Sindpreves Santa Catarina, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina, representa os servidores ativos, aposentados e pensionistas do INSS no Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma entidade filiada à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, FENASPES. O Sindpreves Santa Catarina conta com quase 6 mil servidores filiados. Com uma atuação voltada para a defesa dos direitos dos servidores, as principais reivindicações do sindicato são a manutenção do poder aquisitivo dos salários, a jornada de 30 horas, a saúde pública gratuita e de qualidade para todos, a previdência pública e os direitos dos aposentados. A participação dos filiados é fundamental para o direcionamento das ações do Sindpreves Santa Catarina. Por isso, o sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais. Então, ainda há pouco nós vimos algumas entrevistas, né, falando a respeito de uma experiência que as pessoas que foram entrevistadas consideraram como uma experiência inovadora no seu local de trabalho, onde usamos a arte como uma ferramenta de promoção de saúde. As pessoas disseram, né, na sua fala, de não terem passado, de não terem lembrança de terem passado por algo tão especial quanto isso, enfim, de quanto isso foi importante para elas, essa vivência, como foi importante essa vivência para elas nos seus locais de trabalho. Então, Cútulo, isso me chamou bastante atenção, principalmente a fala de uma das pessoas em especial, enaltecendo tanto o papel mesmo, né, da arte, disso acontecer no local de trabalho, algo que, na verdade, poderia, né, sentir-se bem deveria ser inerente ao trabalho, né, uma condição de saúde, né? A nossa cultura está nos levando exatamente para onde? Porque a exceção, né, passa a acontecer, né, quase que corriqueiramente, né, e não a regra que seria, então, ter locais de trabalho adequados, né? O que você acha que está acontecendo com o mundo do trabalho
que tem provocado isso tudo? Puxa vida, essa pergunta é grande. Enorme. Ela é bem grande. Me chamou também a atenção. Né? E algumas coisas que me chamaram a atenção, sobretudo uma senhora que falou, que pode dar um mote para o que eu quero discutir adiante, que foi a questão da resiliência. Você viu como ela se colocou numa posição de como a arte foi apresentada para ela naquela condição, ela serviu como ferramenta de resiliência, ou podemos dizer assim, de uma certa resistência às condições adversas que ela vive no trabalho. O que já torna a arte por si só grandiosa. Né? Se a pessoa teve a oportunidade de vivenciar isso, a gente demonstra que a arte foi grandiosa. Ampliar o suporte. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo. Isso. Eu me preocupo sobretudo porque eu concordo contigo. As pessoas vivem a sua relação de trabalho hoje na nossa sociedade capitalista, sobretudo na fase do capitalismo que se encontra, neoliberal, que as condições de solidariedade dentro do trabalho estão absolutamente se esgotando. Né? E o trabalho que era para ser aquilo de levar a pessoa a ser feliz e a saúde, e eu vou dar um exemplo bem claro disso, um estudo que foi feito nos Estados Unidos durante décadas a fio, mostrando que o que leva as pessoas a viverem mais, o que impede as pessoas de morrerem de infarto, de derrame, está relacionado sobretudo com uma questão muito subjetiva que se chama felicidade, mas está relacionado sobretudo à satisfação no trabalho, aquilo que ela faz. Caramba, o trabalho está matando as pessoas. O trabalho está fazendo com que elas vivam menos. Que elas sofram. E esse sofrimento anímico é inerente, ele é contra a saúde e leva à morte. Tivemos um exemplo muito recente. Né? Você sabe que o problema que hoje que o neoliberalismo europeu está levando as pessoas, que é do desemprego, esse desajuste econômico que ele vai tentar se adaptar, aumentou a incidência de suicídios na Espanha. Isso é uma coisa sabida, não se discute, mas está levando ao suicídio. Tamanha a importância do trabalho para as pessoas. E conhece-se uma relação direta entre aumento da pressão arterial e insatisfação no trabalho e desemprego. Então o trabalho é uma coisa extremamente importante para a pessoa. E deveria ser um espaço de alegria e não um espaço de dor e sofrimento, né? Eu vou voltar com a Ana para nós ouvirmos mais um pouquinho do depoimento das pessoas, e eu volto com o Egon para a gente detalhar um pouco da proposta, né, inicial que contém essa ação. Ana, você que continua em São José, traz para a gente alguns depoimentos ainda, a gente continuar a discussão em cima disso. Foi interessante pelo seguinte, a gente, principalmente quem trabalha com público e nessa nossa atividade de perito e mesmo dos atendentes aqui da agência, é uma situação meio estressante, para não dizer bastante estressante, né? E raramente a gente tem oportunidade de ter uma atividade como foi realizada pelo sindicato, que a gente tentou, e acho que a maioria conseguiu, né, esquecer por um tempo, né, o estresse, a ansiedade da atividade e pensar em algumas coisas que são importantes no ambiente de trabalho, que às vezes, justamente pelo excesso, né, de trabalho que na verdade todos têm aqui, a gente esquece coisas simples, que é a convivência com os colegas. Então eu achei interessante e válido. Foi uma experiência muito positiva, principalmente pela oportunidade da gente ter um espaço em que a gente pôde se conhecer melhor, olhar melhor para o nosso colega e também para nós mesmos. Foi assim uma surpresa, porque antes de acontecer a gente não sabia o que ia acontecer. E quando começou, foi assim, eles foram desenvolvendo uma performance meio assim estranha, nós ficamos meio desorientados e fomos entrando, brincando, participando, todo mundo assim, no final adorou. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com Saúde é Tudo. Se você é trabalhador da nossa categoria, filie-se ao Sindpreves.
Para filiar-se ao Sindpreves é muito simples. Você vai entrar neste endereço eletrônico e buscar onde diz Filie-se. Se você prefere filiar-se em nossa sede, o endereço é Rua Ângelo Laporta, número 85, Centro, Florianópolis. Não se perca, ligue 48 3224 7899 e será atendido por nossos funcionários de imediato. Eles orientarão você sobre a forma mais rápida de chegar na sua casa sindical. O atendimento é de segundas a sextas-feiras, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. Se deseja comunicar-se pelo correio, conheça nosso CEP 88020-600. Também pode enviar sua solicitação digitalizada pelo correio eletrônico a filiacão@sindpreves-sc.org.br. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais. Olha, nós achamos assim espetacular a ação. Há muito tempo a gente não via uma ação desse gênero, onde a gente achava que seria uma palhaçada, essa palhaçada, entre parênteses, que vieram os palhaços aqui conversar conosco, eles fizeram com que a gente fizesse uma reflexão do nosso dia a dia, a gente conseguiu rir, as pessoas que estavam cansadas, doentes, continuam, mas pelo menos naquele dia se soltaram. Eu acho que ações desse tipo é que os servidores do INSS precisam, né? Não esperar com que a pessoa fique doente para que depois a gente venha remediar. Então, esse tipo de ação que vem na frente da doença, ela é sempre bem-vinda. Na nossa visão, é uma inovação que deveria ser preservada. Eu achei super positivo, porque é uma forma de unir novamente o pessoal. Às vezes, as pessoas estão tão envolvidas no trabalho que esquecem que, além de funcionários, são pessoas e nisso tem relacionamentos que têm que ser fortalecidos. Eu achei super válido. O trabalho foi muito interessante e acredito que trabalhar com as pessoas e trabalhar um pouquinho o autoconhecimento e a forma como foi trabalhado com o lúdico, né, e trabalhando as questões importantes no dia a dia, ele contribui bastante para o nosso para melhorar esse nosso dia a dia, no nosso trabalho e até na própria vida também, porque são coisas que a gente vai aplicar no dia a dia. Obrigada pela atenção de vocês no estúdio e obrigada à nossa audiência. Por hoje é só. Voltamos agora no estúdio Na Casa da Outra e até o próximo capítulo. Ana, muito obrigada pelo trabalho de campo, muito obrigada às pessoas que participaram também da entrevista. Sem dúvida nenhuma, preciosidades, né, que vocês nos trouxeram para refletir aqui no estúdio, para continuar essa nossa conversa. Principalmente, uma das falas que me chamou muita atenção foi a fala do Valmor. Eu conversava aqui no intervalo com o professor Cútulo de que ações como essa podem ser confundidas com ações paliativas, ações que abram aí a possibilidade das pessoas que estão nos seus ambientes de trabalho, com precárias condições de trabalho, com uma organização de trabalho deficitária, aliviar a sua condição. Não é essa a intenção nem da discussão aqui e nem tampouco a intenção de produzir esse tipo de ação. A intenção, segundo o que nós conversamos e é a nossa concepção, é uma possibilidade de construir reflexão no local de trabalho sobre a sua condição de saúde. Afinal de contas, o que é saúde? Saúde é tudo ou não é tudo? Egon, você participou desse projeto ativamente, né, enquanto ator. Diante dos depoimentos todos que nós ouvimos aí, como é que ficou isso para você? O que você sentiu ouvindo o resultado da ação que você ajudou a construir no local de trabalho? Primeiro, eu fico muito feliz de poder ouvi-los, né? De saber como reverberou, porque isso é uma grande curiosidade da gente que está montando esse projeto, está colocando em prática. E dá uma sensação muito boa de missão cumprida, porque
ele se propõe a um revisitar, eu acredito, antes de mais nada. Que seja você rever a situação que você está, como você está, com quem você está, e o que você pode fazer para reorganizar esse modo de relacionamento de um modo mais propulsor, mais potente. Então é até difícil nomear essa ação, a gente não sabe se chama de ação, de intervenção, porque ao mesmo tempo que a pessoa tem momentos de fruição, né, artisticamente, a pessoa também tem momentos de vivência, tudo por meio do lúdico, por meio das figuras do palhaço. É um processo que exige bastante intimidade, a pessoa é bastante exposta também. Então é uma grande felicidade saber que esses encontros estão sendo potentes e que estão fazendo com que as pessoas olhem um pouco mais para o que está bem, deem um pouco mais de força para isso no ambiente de trabalho. Sem dúvida nenhuma, Egon, uma experiência especial, e eu acho que sim, o objetivo foi cumprido, né? O objetivo de construir reflexão no local de trabalho. Cútulo, eu já vou te convidar para a gente ir finalizando, mas eu acho que essa ação também ela produziu uma possibilidade de reação, né? Uma potência, um descobrir, um despertar de uma potência que o trabalhador, né, pode entender, sim, que tem, né? Alterar a realidade também depende dele, não? Eu acho que sim, eu acho que a arte tem essa vantagem. A arte ela pode entreter, mas ela também pode despertar consciência. E eu acho que, pelos depoimentos que eu ouvi, as duas coisas foram possíveis. Então a arte cumpriu a sua meta, né? Agradeço muito a presença de vocês dois aqui no estúdio. Espero que vocês nos visitem, revisitem muitas e muitas vezes. E, claro, continuem aí as ações de vocês na sociedade, que são, sem dúvida nenhuma, bastante especiais. Tanto você, Cútulo, quanto você, Egon. 2 presentes aqui. Obrigada, tá? Obrigada também. Obrigada a você de casa que nos assistiu, você das redes sociais. Saúde é Tudo fica por aqui hoje, mas retorna já já com outros temas, sempre muito pontuais, reflexivos e importantes para que você aí consiga alterar a sua realidade. Até a próxima!